paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta hora. Que gostoso podermos cantar essa música, é uma música antiga já, né? Mas gostosa. Eu quero a Deus, eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Essa música me veio quando eu estava assistindo o culto que nós tivemos no último domingo, que falamos sobre a fé salvífica. E naquela parte onde nós estamos falando sobre a adoração que vai além da religião, eu me lembrei dessa música, estava ouvindo novamente aquela mensagem que o Senhor nos deu no último domingo, e o Espírito me fez lembrar dessa música, porque parece que é aquilo que aquele homem que foi curado de lepra está dizendo. Eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim, não importa as pessoas que ficaram para trás, os outros 9 amigos que ficaram para trás, eu quero é Deus. Não importa o sacerdote, não importa o que o sacerdote vai dizer sobre a minha cura ou não, eu quero é Deus. Que tremendo testemunho de uma fé salvífica, de uma fé que realmente testemunha de que houve uma regeneração. Aquele homem deixou de ter interesse pelas demais coisas e passou agora a ter interesse apenas por Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na live de terça-feira. Na semana passada nós não tivemos live, eu confesso que estava até com saudade, né? Mas é bom nos encontrarmos nesta hora. E eu te convido a compartilhar com alguém. Desde que alguém receba esta bênção, desde que alguém também seja edificado por esta bênção. Eu estava olhando hoje o nosso canal no YouTube e uma pessoa que não faz parte do nosso ECOS, não faz parte da nossa igreja ou do nosso ciclo de relacionamentos, assistiu a live que nós fizemos na outra semana. Aquela live falava sobre hipocrisia, um mal contagiante. Ela assistiu a live e fez um comentário, assistindo agora e sentindo-me abençoada. Sim, as pessoas assistem e são abençoadas, por isso compartilhe com alguém. Envie o link para um amigo, coloque no grupo da sua família, deixe que outras pessoas sejam abençoados com a palavra do Senhor. Diria mais, faça uma oração. Ao colocar esse link no grupo da sua família, peça a Deus, ó Deus, abençoe minha família através da tua palavra, através dessa live, dessa meditação que nós teremos. Abençoe minha família. Sim, é o Senhor que opera em nós, o querer e o realizar. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que vai fazer. E o Senhor, segundo a sua graça e bondade, vai abençoar pessoas através da sua vida, através de uma live como essa, como abençoou essa pessoa que fez o comentário na live que nós fizemos aí, lá no finalzinho do mês de outubro. Muito bem, na noite de hoje nós vamos continuar falando então sobre a fé legítima, sobre os sinais de uma fé salvífica, de uma fé que realmente alcança a salvação, porque o maior benefício da fé, o maior benefício que nós podemos alcançar não é a cura, não é um milagre, não é a solução de um problema, não é ter saúde, não é ter prosperidade. O maior benefício é alcançar a salvação. E uma fé salvífica é uma fé que adora a Deus além da religião. Por isso essa canção, eu quero a Deus, eu quero a Deus, ainda que eu ultrapasse os limites da religião, eu quero a Deus. E eu gostaria de pensar com você nesta hora sobre esse assunto, a partir do texto que está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, quando Jesus encontra com aquele jovem rico, ou melhor dizendo, como aquele homem rico que vai à procura de Jesus. E eu gostaria de ler o texto mais uma vez, para que nós não percamos nada daquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe.
Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tradicionalmente, nós vemos ou lemos essa história, esse episódio, esse acontecimento que teve com Jesus e esse homem rico, e pensamos apenas na riqueza material. Pensamos apenas de que esse texto está falando de uma pessoa que tem riquezas materiais, bens, dinheiro, propriedades. Sim, mas perceba que Jesus fala assim, que é muito difícil aqueles que confiam nas riquezas. É claro que na vida nós temos mais riquezas do que as materiais. E não são apenas as riquezas materiais que podem nos levar a nos afastarmos de Deus. Queria pensar com você em 7 tipos de riquezas. Eu achei essa imagem aqui em um site de coaching, né? Ele fala sobre 7 tipos de riqueza, né? E eu achei até interessante que, enquanto estava pesquisando para fazer essa live, eu achei um vídeo do Gustavo Gerbasi. Gustavo Gerbasi, ele é um mago da área financeira que ensina as pessoas a ganhar dinheiro. E nesse vídeo ele estava falando que ele estava juntamente com sua esposa fazendo um histórico da vida deles, e eles estavam percebendo que eles conseguiram muito dinheiro, conseguiram acumular muito dinheiro em pouco tempo, mas eles perderam algumas coisas que antes para ele eram riquezas, eram coisas preciosas. E ele, que é um mago da área de investimento e ensina as pessoas a ganhar dinheiro, Gustavo Gerbasi, se você quiser aprender a ganhar dinheiro, vai lá assistir os vídeos dele, Gustavo Gerbasi. E ele, que é esse mago do investimento, estava dizendo que às vezes nós ganhamos dinheiro, mas perdemos outras coisas, deixamos para trás outras coisas que não são mais preciosas do que dinheiro, são riquezas que nós às vezes perdemos. Então, Jesus está falando aqui para aquele homem, né? Falando para os discípulos, melhor dizendo, que é muito difícil aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Há riquezas que nos impedem, nos atrapalham a nossa vida de fé. Sim, e segundo esse site de coaching, dessa imagem aqui, há algumas riquezas que as pessoas costumam se apegar, confiar nelas, e às vezes essas riquezas nos atrapalham. Então eu queria pensar com você sobre as riquezas que podem nos atrapalhar, ou como as riquezas podem. As riquezas nem sempre elas precisam nos atrapalhar. Obrigatoriamente elas não precisam nos atrapalhar. Elas podem nos enriquecer. A Bíblia conta a história de pessoas que foram materialmente ricas e foram pessoas tementes e fiéis ao Senhor. Então as riquezas elas nem sempre podem nos atrapalhar. Elas podem nos ajudar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Inclusive as riquezas materiais. Mas às vezes elas nos atrapalham. E eu queria pensar com você sobre esses 7 tipos de riqueza. O primeiro tipo de riqueza que pode nos atrapalhar a ter um relacionamento íntimo com Deus, a de fato testemunharmos uma fé salvífica, é a riqueza material. E aqui eu lhe faço uma pergunta. Faço uma pergunta para você, para que você possa diagnosticar se a riqueza material está atrapalhando você de se relacionar intimamente com Deus de maneira verdadeira, de maneira que demonstre que você é um discípulo verdadeiro de Jesus. A pergunta é: você se sente mais seguro
Quando sabe que tem dinheiro ou quando lembra que Deus é contigo? Jesus fala que o dinheiro, ele é um Deus rival. Dinheiro é mamon. Porque o dinheiro produz sensação de segurança. Quando temos dinheiro, normalmente nos sentimos seguros. Mas não deve ser assim com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus devem se sentir seguros ou seguras, não porque têm dinheiro, mas porque Deus é com eles. Por isso, mesmo quando estão sem dinheiro ou com a conta lá no raso, né, no vermelho, eles continuam se sentindo seguros, porque a segurança deles não vem do dinheiro, vem de Deus. Mas às vezes o dinheiro tenta roubar esta paz que só Deus divide nos dar. E nós podemos ficar tão apegados às coisas materiais que só nos sintamos de fato seguros quando a conta está no positivo, quando a conta está naquele valor que você estabeleceu, ou aquele valor que você acha que é bom. A riqueza material pode nos atrapalhar de vivermos a fé de maneira autêntica, ou expressarmos a fé salvífica. Um outro tipo de riqueza que também pode nos atrapalhar é o conhecimento. Sim, conhecimento para algumas pessoas é como se fosse uma riqueza, um bem material, né? Há quem diga que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode lhe roubar. De fato, em certo sentido, é isso mesmo. Então a pergunta que eu faço para você avaliar ou se autoavaliar, se o seu desejo pelo conhecimento não está atrapalhando, ou o seu apego pelo conhecimento não está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, é a seguinte: o que é mais frequente, no seu caso, na sua vida, o que é mais frequente? Desejar estudar ou ter estudado mais, ou desejar conhecer mais a Deus? O que ocorre na sua mente, no seu coração com mais frequência? Desejar estudar mais ou ter estudado mais, ou desejar conhecer mais a Deus? Você fica pensando assim: esse mês eu não li nenhum livro ainda, e eu tenho o compromisso de ler pelo menos um livro por mês. Ou lhe ocorre de dizer assim: nossa, esse mês ou essa semana eu ainda não parei para ler um pouco mais a palavra do Senhor, eu ainda não parei para orar um pouco mais com Deus. Sim, o desejo pelo conhecimento, ou o apego ao conhecimento, pode ser uma riqueza que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Porque é isso que está acontecendo com aquele homem rico que vai procurar Jesus. Ele é um homem religioso, que observa as regras da religião. E aí ele chega para Jesus, não para render-se para Jesus, não para entregar e colocar tudo aos pés de Jesus. Ele chega para Jesus para fazer de Jesus mais um dos muitos itens que ele já tinha. Eu tenho uma vida boa, uma boa reputação, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho muitas propriedades, e agora eu quero ter também a salvação. É só mais um bem. Jesus não quer ser só mais um bem. Ele quer ser o único bem, a única coisa que de fato é o nosso bem verdadeiro. Às vezes nós confiamos demais em nosso conhecimento, no meu mestrado, na minha pós-graduação, no meu doutorado. Conhecimento pode ser uma riqueza que às vezes atrapalha de ter um relacionamento íntimo com Deus e de demonstrarmos uma fé salvífica. Uma outra riqueza que é muito comum, que é muito importante e as pessoas se apegam demais nelas, a saúde, não é? Agora está chegando o final do ano, né, as pessoas sempre falam assim: saúde e paz, né? Os desejos de final de ano, saúde e paz. As pessoas desejam. Deviam de desejar, não, olha, que Deus te dê fé, que Deus se revele para você, que você sinta mais o amor de Deus. Mas o que é realmente importante nesse mundo é ter saúde. Tendo saúde e dinheiro, o resto a gente corre atrás. Alguém diz assim. A saúde pode ser uma riqueza. E a pergunta que eu faço para você se autoavaliar é o seguinte: que oração você faz com mais urgência? Por saúde ou por santidade? É claro, né? Quando dá aquela dor de barriga, de madrugada, e você vai no banheiro e você fala: oh, Deus, tem misericórdia de mim, me livra disso. Mas devíamos de orar com essa mesma intensidade
com essa mesma urgência por santidade. Oh Deus, liberta. Oh Deus, cura minha alma. Oh Deus, purifica minha mente, a minha boca, os meus lábios, os meus pés, as minhas mãos. A saúde pode ser uma riqueza que ocupa nosso tempo, a nossa intenção, a urgência do nosso coração, quando na verdade deveríamos estar ocupados em urgentemente ser santos hoje. A santidade é uma coisa que deixamos para depois, né? Acontece muito com os jovens. Ah, não, quando eu for velho, aí eu vou largar esse mau hábito, esse vício. Ah, mais tarde, quando eu for casado. Ah, depois, quando eu for... Não deve ser assim. Não deve ser assim. Um discípulo autêntico de Jesus não age assim. A santidade tem que ser mais urgente. Uma outra riqueza que pode nos atrapalhar de ter a Deus como centro da nossa vida e assim demonstrarmos que de fato temos uma fé salvífica é a riqueza emocional. É o tal do ser feliz, né? As pessoas falam assim, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. E para nós sabermos se a riqueza emocional, o ser feliz, é para nós uma riqueza que está competindo com Deus, devemos perguntar para nós mesmos. O que você faz quando precisa escolher entre fazer algo divertido e algo relacionado à fé? O que você faz? É o dia do culto e nesse dia vai ter um jogo da seleção brasileira. O que você faz? Como é que você se sente? Você lamenta porque vai perder aquela diversão? É o dia da célula e você também foi convidado para ir no churrasquinho na casa dos amigos. Eu não estou dizendo que você tem que escolher sempre a célula ou o churrasquinho. Eu estou perguntando a respeito dos seus sentimentos. Porque nós podemos escolher churrasquinhos com os amigos sem deixar que o nosso coração seja roubado de Deus. É possível. Nós não estamos falando aqui, não estou falando aqui de uma vida ultra religiosa que só se preocupa com as coisas de igreja. Não. A ideia é ir além da religião. Deus olha o coração. Você pode deixar de ir numa célula ou de vir numa escola dominical e fazer um passeio com a sua família sem que o seu coração seja mais apegado ao prazer do que a Deus. Você pode glorificar a Deus num passeio com a família, no horário da escola dominical, ou num passeio com os amigos, num horário da célula. É possível fazer isso, se o seu coração não está apegado mais aos prazeres, à felicidade, ao ser feliz, do que a Deus. Uma outra riqueza que pode se tornar um rival de Deus em nossas vidas é a liberdade, ou tempo. Liberdade é fazer o que quiser. É muito comum, quando nós vamos evangelizar alguém, você falar para a pessoa assim, você quer aceitar Jesus? A pessoa diz assim, normalmente, é muito comum ouvir essa resposta, não, agora ainda não estou pronto. Porque ela sabe que ela não está pronta para deixar de fazer algumas coisas, para abrir mão da sua liberdade. Ela não está pronta ainda para abrir mão da sua liberdade. Às vezes a liberdade, o prazer de fazer o que quiser, a hora que quiser, é uma riqueza tão grande para algumas pessoas que elas abrem mão até mesmo do bem mais precioso que alguém pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus. A pergunta a se fazer é, como você se sente quando alguém diz, um cristão de verdade não faz isso? Como você se sente quando alguém diz, um cristão de verdade não faz isso? Você se sente agredido, invadido? Você se sente limitado pela sua fé? Ou você procura entender como que o princípio bíblico quer proteger a sua vida para você expressar uma fé genuína? Há uma outra riqueza que é bem comum e que, com muita frequência, afasta as pessoas de Deus, é a família e os relacionamentos, são os familiares, os relacionamentos. Sim, muitas pessoas às vezes deixam
de buscar a Deus, deixam de continuar cultivando a sua vida de fé na presença do Senhor por conta dos seus familiares. É o que poderia acontecer com aquele homem que nós lemos no último domingo, quando ministramos aquela mensagem. Aquele homem que era leproso e foi curado por Jesus. Ele podia estar tão ávido de rever os seus familiares, de ter comunhão com seus familiares, e podia ter deixado Jesus para outra hora. Outra hora eu volto e agradeço Jesus. Ele poderia ter dito. Não, mas nem mesmo a saudade dos familiares, de ter comunhão, de comer à mesa com os familiares, impediu ele de buscar a Jesus. Ele falou assim: os meus familiares esperam, eu quero adorar a Deus agora. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E rende-se aos pés de Jesus. A pergunta para você se avaliar: se os seus familiares ou os seus relacionamentos estão se colocando entre você e Deus. A pergunta é: o que você pensa quando lê o que Jesus disse? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. A gente poderia acrescentar: quem ama o seu patrão, o seu trabalho, quem ama a sua namorada, quem ama os seus amigos mais do que a mim, não merece ser seguidor de Jesus. O que você pensa quando você ouve ou quando você lê essas palavras que Jesus disse? Jesus está dizendo para nós que ele tem que ter prioridade, até mesmo sobre os relacionamentos mais importantes, até mesmo do que pai, do que mãe, do que filho, muito mais que amigos, namorada. Ele tem que ter prioridade em nossas vidas. Isso é um sinal de uma fé genuína. E uma sétima riqueza, que pode parecer que é uma riqueza que está correta do ponto de vista bíblico da fé, é a riqueza espiritual ou religiosa, né? Lá no site de coach falava sobre a riqueza espiritual, ou a energia, né? Aquela imagem mostrava a energia, né? Às vezes nós nos apegamos tanto à nossa vida de fé que nós nos limitamos ou nos satisfazemos em apenas cumprir os rituais já estabelecidos, com os quais nós já estamos acostumados. E é muito possível que pessoas muito religiosas, aliás, Jesus se deparou muitas vezes com essas situações, pessoas muito religiosas, mas que estavam distantes de Deus. Como assim? Sim, pessoas religiosas que frequentavam a sinagoga, que liam as Escrituras, mas estavam distantes de Deus, porque estavam fazendo de maneira mecânica, estavam apenas repetindo orações mecânicas, estavam apenas lendo a Bíblia de maneira mecânica, sem de fato crescer em relacionamento com Deus. Por isso a pergunta é: suas práticas de fé estão fazendo você crescer ou apenas trazendo satisfação em fazê-las? Você, quando sai do culto, quando deixa de ler a Bíblia, quando acaba uma oração, você se sente assim: eu tive um encontro com Jesus? Ou apenas, cumpri o meu dever, terminei de fazer a leitura do dia? Porque às vezes temos isso como riqueza. Não, ir para a igreja, não, ter fé, não, ler a Bíblia, não, fazer oração, isso é uma coisa importante, eu não posso ficar sem. Mas às vezes fazemos essas coisas que são importantes para nós de maneira mecânica. Uma fé salvífica, ela quer adorar a Deus além das formas da religião. E algumas riquezas podem nos atrapalhar. Aquele homem rico, ele foi embora triste. Ele não quis abrir mão das suas riquezas. Que comigo ou com você, com nenhum de nós, aconteça o mesmo. Se a nossa riqueza for material, for conhecimento, for saúde, for emoção, ser feliz, for liberdade, fazer o que quiser, for família, relacionamentos, ou até mesmo a vida de fé, a espiritualidade, a religião, se alguma dessas riquezas se colocar entre nós e uma adoração genuína e verdadeira, que nós tenhamos graça do Senhor para abrirmos mão dessas riquezas e para adorarmos o Senhor. Eu te convido a fazer esta oração através dessa canção que nós vimos no começo. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível, foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu vou receber. Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. E aí, povo de Deus, como é que é? Ele é a raiz de Davi, ele é leão de Judá. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da voz, é o Deus todo-poderoso. Aleluia, eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Vamos ver. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos dizer pra essa nação: Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz.